Olá, meus amigos, estamos de volta com vídeos curtos falando sobre a doutrina dos espíritos de uma forma mais simples possível, não para ensiná-los, mas para que possa estimulá-los a refletir e mais buscar o aprofundamento pelo estudo. Estamos no capítulo 5º da terceira parte do Livro dos Espíritos e estamos abordando as leis divinas, morais e naturais, hoje com a lei de conservação. Inicialmente é importante que se diga que essas leis elas foram criadas por Deus e registradas no universo como um todo. Mas quando Deus nos criou, ele também as registrou em uma forma embrionária no nosso superconsciente para que nós pudéssemos começar a nossa vida e com esses ímpetos nós iríamos desenvolvê-los gradativamente pelos nossos esforços e os nossos cultivos, cultivando aquela sementinha. Que sementinha é essa? Dos melhores atributos de Deus. Nós fomos criados para sermos seres perfeitos, mas seremos e chegaremos lá um dia pelos esforços e pelo cultivo desses atributos de uma forma embrionária que foram implantados e registrados no nosso superconsciente. Da lei da conservação, vamos começar falando do instinto de conservação. Esse instinto da preservação das espécies, da busca incessante pela sobrevivência, pela superação dos obstáculos, pela busca dos alimentos, pela busca de todas as condições disponíveis para que nós venhamos a preservar a espécie. Vejam que essas leis estão todas ligadas, e a preservação da espécie pressupõe a lei do trabalho, a lei da reprodução e por aí vai. Então estão todas interligadas. Mas conservar a espécie é dotá-la de capacitação para que ela venha sobreviver independente das condições que nós viemos, nós reencarnamos. Independente do tempo também, porque esse instinto ele sempre esteve e é um instinto de sobrevivência. Os primitivos buscavam os meios que tinham. Hoje buscamos os meios que temos. Obviamente, os meios de conservação eles foram modificados pela evolução das espécies e pela evolução da intelectualidade. Então, lá atrás, os meios de conservação eram meios rudimentares, através da caça, da pesca, depois passou para a agricultura, e depois passou pela manufatura, aquilo que era in natura passou a ser industrializado, beneficiado, gerando outros subprodutos. Então, os meios de conservação sempre existiram e ainda continuam existindo. Qual é o nosso foco no instinto de conservação? Nós nos mantermos íntegros dentro de um processo de sobrevivência e de subsistência nosso e dos nossos. Essa é a nossa responsabilidade quanto sociedade, assim como não deteriorar os meios de conservação. E isso, pela cupidez, pela ganância dos homens, tem sido feito. Tem aplicado anabolizantes em animais, fertilizantes em excesso em lavouras. Ora, qual é a consequência disso? É que os alimentos eles passem a ter menos valor nutricional. Existe um empobrecimento dos meios de sobrevivência, de enriquecimento e alimentação das nossas células. E esses que assim fazem pela sua cupidez, pela ganância, esses que deterioram a ecologia como um todo, em busca de vãs lucros, esses responderão a Deus pelos seus atos. Esses serão responsabilizados por todo mal que adveio dos seus atos, ou seja, das consequências de seus atos. Todo mal que fizeram a quantos quer que sejam, eles receberão um quinhão. Essa é uma lei divina. Agora, gozo dos bens terrenos,
Ora, meus amigos, nós temos a possibilidade e a licitude de realmente nos desenvolvermos, sermos impelidos para frente para nos tornarmos pessoas mais intelectualizadas, para melhorar de vida, porque é isso que nos impele para frente. E quando nós oferimos ganhos acima daquilo que nós precisamos, e aí nós falamos um pouco do necessário, do supérfluo, ganhos e condições acima daquilo que nós precisaríamos para nos mantermos, nos conservarmos, e aí seria um supérfluo, nós ainda assim poderemos utilizar e usufruir deles que foram licitamente frutos dos nossos esforços. Vejam bem, aquilo que nos foram permitidos e possíveis dentro de uma licitude, porque aqueles que oferiram de uma forma diferente, uma forma espúria, esses pagarão pesados tributos na espiritualidade. Então, o gozo dos bens terrenos, seja por aqueles que vieram com a prova da riqueza, aqueles que conseguiram aqui na Terra, na sua existência, eles devem destinar o supérfluo ou parte do supérfluo para beneficiamento do próximo. Isso também significa o equilíbrio do planeta. Quando na natureza existe uma desarmonia natural, onde coexistem mais animais cuja cadeia alimentar está em desequilíbrio e, portanto, todo o ciclo pode ser colocado em risco, Deus faz com que seja reequilibrado. E existem aí desencarnes, mortes em massa de animais, essa é uma hipótese, para o equilíbrio do planeta. E assim se dá também nas questões dos supérfluos. Deveria existir um equilíbrio do planeta. Nós podemos gozar tudo aquilo que nos é lícito, mas deveríamos destinar e beneficiar ou minimizar aqueles que passam por necessidades ou que mais precisam, independente deles estarem passando pela prova da pobreza. Ora, independente de estarem passando pela prova da pobreza, não quer dizer que nós não possamos auxiliá-los a minimizar a dor ou levar alento. Agora, mesmo na prova da riqueza, não significa isso que a gente vai jogar dinheiro, quem quer dinheiro e jogar para o alto. Não. A prova da riqueza, essa divisão, ela pode ser feita numa equação como ter empresas e dar emprego. E aí entramos na lei do trabalho. As pessoas precisam de trabalho para subsistirem e para proverem os seus entes queridos para evoluírem também. Então, é uma forma de ver que o empresariado, mesmo aqueles que são ricos, eles podem beneficiar o próximo dando emprego, não necessariamente dinheiro. Seria fácil, talvez para eles, vender tudo e gastar o dinheiro o resto da vida, deixar para gerações vindouras deles e gastarem dinheiro sem proporcionar nada produtivo. Mas o gerar empregos, o gerar trabalhos é algo divino e que entendemos ser também uma forma de distribuir, equiparar dentro da balança do equilíbrio do que é supérfluo. É uma forma de ajudar o planeta e o próximo. E aí, privações voluntárias. Ora, dentro do instinto daquilo que devemos fazer para nos preservar, se nos impelimos situações ou condições de não manutenção adequada, não conservação adequada da nossa vida ou da vida do nosso próximo, isso gera consequências. Isso não é bem visto aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus é bem-vindo nós nos conservarmos, porque nós temos que evoluir, nós temos que reparar, nós temos que expiar faltas e mais alçar voos cada vez mais altos nas sucessivas encarnações para que venhamos ser pessoas melhores. Deus nos espera para estarmos ao seu lado um dia, ao seu lado como trabalhadores que não precisam de descanso, trabalhadores em que o fortalecimento se dá em fazer a felicidade do próximo, trabalhar pelo bem comum, sermos espíritos crísticos. Esse é nosso caminho e haveremos de chegar lá, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.